próprio é algo que todo mundo já ouviu falar, mas a gente tem que saber como colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então, enquanto eu vou me arrumando aqui para sair aqui com uma amiga minha, a gente vai aqui entender mais um pouquinho sobre o domínio próprio. O domínio próprio é algo que é fundamental na nossa caminhada com Deus pelo resto da nossa vida. E ele é algo que o Espírito Santo nos capacita a nós mesmos saber dominar nós mesmos, nossas emoções, da gente não pecar em algo, a gente não cair em tentação. Então é algo que o Espírito Santo nos capacita, é um fruto do Espírito. Então isso é uma virtude, é um fruto que o Espírito Santo nos concede. Então, enquanto eu vou marcando, eu vou falando com vocês. O Espírito Santo nos concede, que é o domínio próprio, é algo que vai, aos poucos a gente vai aprendendo a como a gente se dominar. Às vezes você tá no trânsito e vem um carro e ultrapassa você. Às vezes você tá no seu trabalho, uma pessoa faz algo de errado em você pensa, às vezes, de fazer o mesmo mal para ela, ou de você pensa em xingar ou fazer uma coisa e você não faz. Isso é o domínio próprio. Isso é algo que o Espírito Santo está trabalhando em você. E aí, não adianta eu e você acharmos que é algo que é fácil, porque é algo que a gente vai levando com o tempo, mas é muito necessário a nossa caminhada com o Senhor. Não tem como, de um dia para outro, você parar de xingar totalmente, de um dia para outro você parar de ser viciado em alguma coisa que você era antes. São processos, mas é claro que você pode começar hoje, mas não é fácil, são processos, você vai indo. Ninguém é totalmente perfeito, mas a cada dia você vai tentando melhorar. Então, se você tem um vício, comece hoje tentando parar, e aí você vai vendo que você vai melhorando, você vai tendo ali um progresso. Então, seja uma pessoa assim, tenha o seu domínio próprio, que é algo que o Espírito Santo vai te capacitar. Tenha ou faça orações para que o Senhor te capacite, porque não é fácil. Se você falar com um cristão mais velho, que não é o meu caso, porque eu sou ainda nova demais, né? Mas se eu falar com o meu avô, que é um homem de Deus bem mais velho na fé, ele vai falar a mesma coisa, que é difícil, que é processo. Então, entenda que ninguém é totalmente perfeito em relação a isso, mas peça sabedoria do Senhor. E dentro dessa virtude, dessa sabedoria que o Espírito Santo nos dá, dessa força, tá também a parte da gente não ceder ao pecado facilmente. Como eu falei, como eu dei exemplos, quando você está no trânsito, como você está no trabalho, quando você está no seu dia a dia, algo que te incomoda e você não cede a brigar com alguém, você não cede ao erro de cair em alguma tentação, isso é um domínio que o Espírito Santo está trabalhando em você, como eu falei isso já uma vez. Então, entenda que isso são processos que o Senhor vai te ajudando na sua caminhada. Se você perceber, nossa, aquela pessoa ela é tão espiritual, aquela pessoa tem tanta intimidade com Deus, aquela intimidade que aquela pessoa tem com o Senhor, não foi algo de dia para noite, foi um processo. Porque ninguém começa a ter uma intimidade com Deus de uma hora para outra. É algo que a pessoa vai buscando. Então, a gente deve buscar o domínio próprio em Deus, no Espírito Santo. E aí, o Senhor vai nos capacitando. E é claro que tem outros frutos do Espírito. Uma frase que o professor falou na IBD e que até agora eu tenho pensado muito, é sobre você não negar a sua consciência. Quantas das vezes a gente fica com uma consciência pesada de alguma coisa que a gente já cometeu e a gente fica negando aquela coisa, sabe? A gente fica negando nossa mente. Não. Poxa, já passou, já aconteceu, e às vezes você não pede também nem perdão para Deus sobre aquilo que você fez, sabe? E aí a sua consciência só vai pesando, até que você fica cansado. Eu sei que o vídeo é sobre domínio próprio, mas essa foi uma frase que ficou na minha cabeça. Não deixe, na verdade, não ignore a sua consciência. Sabe? Se a sua consciência está pesada por algum erro que você já fez no passado, por alguma coisa que às vezes você estava tentando ter o domínio próprio, você caiu, de não ter tido naquele momento o seu domínio próprio, pede perdão para Deus.
sabe? E volte a não cometer isso novamente. Porque a vida cristã é isso. É quando você cai, é quando você peca, é quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus, você pede perdão ao Senhor. Só que é claro que Deus, Ele sonda o nosso coração. Não adianta eu também ficar toda hora pedindo perdão para Deus, perdão, poxa Deus, me perdoe por isso, perdoe por aquilo, e eu não mudar. E isso é uma verdade. Eu sei que é dura a verdade é dura, a verdade dói. Mas é algo que nós devemos ter. O Espírito Santo, ele nos ensina a nós termos mais paciência. O Espírito Santo, ele nos ensina a nós termos amor ao próximo, de nós sermos mais felizes, de nós sabermos ser mais sensível a Deus. O Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo que nos concede tudo isso. Então não tem como nós tentarmos ter o domínio próprio sem a ajuda do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo não vai fazer tudo por você. Poxa, eu tenho que fazer uma prova aqui, Deus, o Espírito Santo aqui vai me ajudar e não vou precisar estudar nem nada. Não, você precisa fazer a sua parte. A gente precisa se esforçar. E aí sim o Espírito Santo, Deus vai nos ajudar em tudo isso. Mas é claro que é o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá o entendimento. Porque não é fácil ter o domínio próprio. Não é fácil você controlar a sua raiva. Não é fácil você controlar os seus erros, os seus vícios, a sua cabeça quando parece que ela está explodindo, porque tanto que tem gente que precisa pagar conta, tanto que a gente está com tanto problema e precisa ter o domínio para não explodir, não é fácil. Eu sou uma menina que eu tô começando a minha vida, então eu não tenho esse problema. Mas quantas pessoas já estão na vida adulta, precisam pagar conta, precisam fazer isso, aquilo. Uma hora a cabeça da pessoa fica cheia de coisa. Mas é aí que o Espírito Santo te dá sabedoria e te ajuda para você não ceder a esses pensamentos, você não ceder a essa sua consciência. Porque o qual a sua consciência muitas vezes pode te ajudar, ela também pode, se você não vigiar, só piorar as coisas. A sua consciência vai ficando pesada, você vai vendo que caramba, tá tudo acontecendo isso, e aí você vai ficando nervoso, você vai cedendo às outras coisas, você vai cedendo à ansiedade e a tudo, e aí você esquece que Deus está no controle de tudo. Aí você esquece de ter o domínio próprio sobre as coisas e pedir a ajuda do Espírito Santo. Então é isso, é algo que deve ser no nosso dia a dia, não é algo que hoje eu vou ter o domínio próprio. O Espírito Santo, liga o domínio próprio hoje para mim? Não. É algo que é um processo em todos os nossos dias até o nosso último dia da nossa morte. Então, é isso. E a gente pode começar hoje. E eu tô falando, esse vídeo é especificamente para mim. Porque quantas das vezes eu fico com uma raivinha de alguma coisa que aconteceu aqui e eu não consigo, às vezes, ter o domínio. Eu sei que aqui o assunto é sobre o domínio próprio, mas você e eu, nós devemos buscar o Espírito Santo, buscar a sabedoria que o Espírito Santo vai nos conceder para nós conseguirmos ter o nosso domínio próprio, senão a gente não vai conseguir. Isso é no nosso dia a dia, isso é no nosso trabalho, isso é quando você está perto da sua família, porque quem mais te conhece é a sua família. É quando você está em casa, muitas das vezes, que você vai precisar ter o domínio próprio. É muitas das vezes, não só quando você está na igreja e que está tudo sendo bom, né? Porque você está perto de outras pessoas que você não conhece tanto, tem tanta afinidade. Então, às vezes é mais fácil você ter o domínio próprio. É claro, às vezes quando você está no seu dia a dia, que é todo dia, no trabalho, todo dia, na escola, todo dia com a sua família, que aí sim que o domínio próprio deve ser mais trabalhado ainda. Que às vezes vai ter alguma coisa que o seu parente, alguma coisa que você não vai gostar que vai ter acontecido, você vai querer ficar com raivinha, vai querer ficar triste, e você tem que aprender o quê? Ter o domínio próprio, porque você ter as suas qualidades, você ter o fruto do Espírito, não é só quando você está lá na igreja, não é só quando você está lá perto da galera que é firme com Deus, não, é no seu dia a dia, é perto das pessoas que você conhece. E eu sei que é algo que não é fácil, que é algo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, mas é algo que deve ser praticado. E tanto que serve para mim, serve para você também. Mas eu tô precisando muito de buscar mais o domínio próprio. E dentro do assunto que a gente está falando, uma coisa que tem que prestar atenção bem é quando a gente vê algo de errado, a gente tira isso da nossa vida, a gente corta isso. E isso é você ter um domínio próprio também. Sara, poxa,
Tá tendo alguma coisa que eu tô fazendo e que não tá sendo legal pra mim. Tá tendo alguma pessoa que não tá sendo uma influência boa pra mim. E aí você tira isso. Você busca tirar isso da sua vida. É claro que as pessoas, você tem que saber também que, Sara, poxa, tá difícil na escola, tá difícil no trabalho, fulano de tal não é tão cristão, tá me influenciando, isso é errado, aquilo. E a gente deve buscar ser influenciadores. Só que não tem como a gente ser influenciadores se a gente não fala com ninguém, se a gente não convive com ninguém. Então a gente deve estar ali no meio, procurar sem ser influenciados, mas aí eu já tô entrando em outro assunto, né? Tá bom. Mas o que eu estava aqui falando pra vocês? Buscar a você ver alguma coisa, muitas vezes na sua consciência. Você tá lá a sua consciência tá pesada em alguma coisa e você fez algo que parece que a sua consciência tá pesada e você lembra daquilo, na verdade, daquilo que tá pesando na sua consciência. Você separa um momento para Deus, pede perdão e procura melhorar naquilo que tá pesando na sua consciência. Quantas das vezes o inimigo vai querer te acusar, vai querer falar que você tá ruim, que você não é bom, mas peça ajuda do Espírito Santo, peça ajuda de Deus. E aí o Senhor vai te dar forças. A palavra do Senhor fala para nós entregarmos as nossas preocupações, nós entregarmos a Deus as coisas. Então é isso. Vamos saber procurar a ajuda do Senhor. Eu sei que às vezes a gente fica meio assim, porque às vezes parece que a gente quer ajuda no nosso pastor, a gente quer ajuda de pessoas que estão assim, mas quem você tem que mais procurar ajuda é Deus, que está sempre, todo dia ali contigo, que te vê até quando ninguém está te vendo. É Deus. Então a gente tem que ter a sabedoria e o conhecimento de pedir ajuda do Senhor. E mais uma frase da EBD que o professor passou lá pra gente, que é: o domínio próprio é o mover do Espírito Santo sobre nós. Então, é algo que o Espírito Santo trabalha em nós, trabalha em mim, trabalha em você, e assim a gente vai conseguindo ser melhor a cada dia. E eu anotei tanta coisa aqui pra vocês, e eu vou falando aqui um pouquinho pra vocês. O domínio próprio é a gente ter o quê? O autocontrole, da gente ter equilíbrio, da gente ter paciência, da gente não ceder às emoções, sabe? Não ceder à raiva, à ira. A palavra do Senhor fala, como aí também o professor ali pregou. A palavra do Senhor fala: irai-vos, mas não pequeis. É normal a gente se irar. O problema é quando a gente se ira e peca. Se irar, às vezes a gente vai se irar, a gente vai ficar assim, poxa, nossa, aconteceu isso, aquilo. É normal a gente se irar. O problema tá em da gente se irar e pecar, porque o erro ali tá no pecado. É você se irar lá, ficar com raiva e querer fazer alguma coisa e querer pecar. E aí tá o problema. É claro que a gente tem que ter cuidado nesse irai-vos, né? É claro que a gente não pode passar da cima da ira, passar disso, da gente ficar nervoso, alguma coisa, e acabar pecando, porque aí a gente já tá no erro. Então, já não é o certo. Então, entenda que é algo que o Espírito Santo trabalha em nós. É algo que o Espírito Santo nos concede. E não é algo que é só com as nossas próprias forças. É claro, começa com as nossas atitudes, mas só quando o Espírito Santo ali está nos conduzindo. Porque se nós mesmos, muitas das vezes, nós conseguimos ali tá toda hora firme, porque às vezes a nossa fé em Deus, nós não somos perfeitos. Nós temos que sempre ali estar buscando em Deus. E nem sempre a gente consegue estar toda hora feliz, toda hora com a vontade de ler a Bíblia, fazer isso. Se nem nós mesmos conseguimos controlar isso, você acha mesmo que a gente consegue sozinho se dominar? Não. O Espírito Santo que nos concede. Mas é claro que você deve estar ligado com Cristo, você deve buscar o Espírito Santo te conduzir. Tanto você ter o domínio próprio com, assim, não só em algumas áreas, da sua vida inteira. Então, busque que o Espírito Santo possa te conceder esse domínio próprio. Busque que o Espírito Santo possa te ajudar. E aí vai dar tudo certo. Eu sei que o vídeo de hoje não foi muito longo, mas é algo que serve pra mim, pra você, no nosso dia a dia, que é algo que é muito importante.